Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos apresentar o conteúdo de geometria chamado polígonos. Nós vamos ver o que são polígonos e estudar uma propriedade dos polígonos. Esse vídeo é a primeira parte do estudo dos polígonos, matéria esta que é abordada em geometria. Então vamos ao conteúdo. Então, pessoal, o que são polígonos? Polígonos eles são figuras formadas por uma linha fechada simples, composta por segmentos de retas reunidos com a sua região interna. Então, se a gente tem uma linha, por exemplo, nessa figura, que a gente coloca essa linha e começa nesse ponto, né, e termina no próprio ponto, né, eu estou fechando essa linha, a gente chama ela de linha fechada simples. E a união dessa linha, né, que a gente coloca em volta com a região interna a essa linha, é denominada de polígono. E essa linha ela é formada, além da configuração visual, ela é formada por segmentos, ou seja, a gente tem dois pontos que ligam esse tracinho, mais dois pontos que ligam esse outro tracinho e assim por diante. Essa linha é formada por segmentos. Então, aqui nós temos exemplos de polígonos. Então, apresentados os polígonos, vamos ver alguns elementos que os polígonos eles apresentam. Então, pessoal, o polígono ele tem elementos. Se nós formos reparar um detalhe que eu não falei, o triângulo, que foi uma figura que nós já estudamos, ele é um polígono, né? Ele apresenta exatamente as características de um polígono. Então, nós temos elementos desses polígonos, né? E quais são os elementos que esses polígonos eles vão apresentar? Eles vão apresentar os vértices, né? Que são os pontos que unem os segmentos, né? O A, B, C, D e E, no caso do exemplo. Os lados, que são os segmentos, né? Unidos por esses pontos, que são os vértices, que são AB, BC, CD, DE e EA. Temos os ângulos internos, né? Temos o ângulo EAB, que é esse daqui. Temos o ângulo ABC, que é esse daqui. Temos o BCD, que é esse. O CDE, que é esse. O DEA, que é esse ângulo aqui. Além disso, nós temos as medidas dos ângulos externos, né? Eu coloquei as medidas dos ângulos externos para caracterizar os ângulos externos desse polígono. Então, nós temos esse ângulo A, que é externo aqui ao vértice A, o B, o C, o D e o E minúsculos, né? São as medidas dos ângulos externos desse polígono. Além disso, um polígono ele tem
as chamadas diagonais. Né? Aqui nós temos diagonais do polígono. Vou colocar aqui. Esse polígono ele possui diagonais. Então, as diagonais o que são? São os segmentos que partem de um vértice a outro que não sejam os lados do polígono. Então, por exemplo, do vértice A, eu posso partir duas diagonais. Eu consigo traçar duas diagonais que são segmentos que não são os lados, mas que unem dois vértices desse polígono. Então, eu consigo traçar a diagonal AC e AD do vértice A. Então, nós temos AC e AD como diagonais. Mas que outras diagonais nós temos? Nós temos BE e BD. Então, BE e BD, outras duas diagonais. Além disso, nós temos a diagonal CE. Né? Eu não vou considerar AC porque nós já estamos considerando AC inicialmente. Então, a última diagonal CE. E nós vamos estudar mais sobre as diagonais em breve dos polígonos. Então, o polígono ele tem os vértices, os lados, os ângulos internos, as medidas dos ângulos externos, que né, ele tem os ângulos externos, eu só representei neste exemplo as medidas deles, e as diagonais, né, eles têm diagonais, um polígono. Então, assim nós apresentamos os elementos de um polígono. Então, pessoal, além de nós definirmos o que é um polígono e apresentarmos os elementos de um polígono, nós temos alguns polígonos que eles têm nomes especiais e são classificados, né, recebem nomes especiais de acordo com a quantidade de lados que apresentam. Então, vamos à nomenclatura de alguns desses polígonos. Então, pessoal, aí estão as nomenclaturas, né, dos polígonos em relação aos seus lados. Então, um polígono que possui 3 lados, ele é chamado triângulo, como nós observamos em vídeos anteriores. Uma figura que tem 4 lados, em que é um polígono, ela é chamada quadrilátero. Quando ela tem 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. Quando tem 8, octógono. 9 lados, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. 20 lados, icoságono. Então esses são os principais nomes dos polígonos mais citados e utilizados por pesquisadores, matemáticos, pintores e artistas de obras de artes. Então, são utilizados comumente, né, esses polígonos, por isso eles recebem nomes especiais. Outros polígonos não têm lados especiais e nos mencionamos a eles somente pelo número de lados que eles têm. Então, por exemplo, se eu quisesse um polígono
de 13 lados, eu diria. Esse é um polígono de 13 lados, não tem um nome específico. Então, assim é apresentada a nomenclatura dos polígonos. Enfim, como nós dissemos anteriormente, agora nós vamos estudar um pouquinho das diagonais de um polígono. Então, vamos ao cálculo do número de diagonais de um polígono. Então, vamos reparar alguns detalhes com os polígonos que eu desenhei aqui no quadro, para nós tentarmos deduzir uma fórmula que expresse o número de diagonais de qualquer polígono que nós queiramos. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrilátero, eu posso traçar essa diagonal que parte desse vértice. Posso traçar essa diagonal que parte de um outro vértice. Repare que desse primeiro vértice eu só consigo tirar uma diagonal. Por quê? Porque esses dois outros vértices adjacentes a ele, né, eles formam, né, a união deles, os lados do polígono. Então, o único vértice que não forma o lado do polígono com esse primeiro vértice é este daqui. Então, eu só consigo traçar uma diagonal. Repare que o segundo vértice acontece a mesma coisa. Eu não posso traçar uma diagonal com esse, nem com esse daqui, que são adjacentes, estão juntos, né? Formam os lados. Logo, só me resta essa diagonal aqui a ser traçada. Se eu fosse observar o outro vértice, né, então aqui eu tenho uma mais uma diagonal. Então, eu tenho duas diagonais. Se eu fosse observar o terceiro vértice e traçar essa diagonal ela é repetida, mas eu vou anotar ela aqui, 1. Se eu for observar o último vértice, eu posso traçar também uma diagonal, mas ela também vai ser o quê? Repetida. Eu tenho aqui duas diagonais pretas que elas vão se repetir. Então, eu vou anotar mais uma repetida. Repare que um quadrilátero possui duas diagonais. E, se eu for traçar dos outros vértices, eu tenho duas repetidas. Mas, no total, eu tenho duas diagonais. Isso daqui, preto, é o número de repetições dessas diagonais. Vamos observar se isso acontece com o pentágono aqui embaixo. Então, se eu partir desse primeiro vértice aqui, eu consigo traçar essa diagonal e essa diagonal. Por quê? São dois vértices que não estão formando os lados com esse vértice. Os outros dois, que são esses aqui da ponta, formam, né, os lados. Então, eu só consigo traçar essas duas diagonais. Beleza, então vou anotar aqui, temos duas diagonais. Mas se eu tomar esse segundo vértice, eu também consigo traçar duas diagonais. Uma com esse ponto daqui, que não forma lado, e outra com esse ponto daqui. Beleza. Então, nós temos mais duas diagonais. Agora, se eu for tomar esse terceiro ponto, eu já tenho uma diagonal desse terceiro ponto que está se repetindo, que é essa daqui. Exatamente essa. Então, eu vou colocar uma repetição aqui de preto. Mas eu consigo traçar uma outra diagonal com esse ponto aqui, que não forma lado com ele, que não se repete, é nova. Então, vou colocar aqui em azul mais uma. E temos uma repetição dele.
Então, partindo para o penúltimo vértice, o que nós vamos ter? Vamos também traçar mais duas repetidas, né? Temos duas diagonais repetidas, então mais duas repetidas. Para o último vértice, nós também teremos duas diagonais repetidas. Então, o que acontece? O número original de diagonais é esse de azul. Então, o pentágono ele tem 5 diagonais. E quantas repetições de diagonal ele vai ter? 5 também. Mas o número de diagonais é esse daqui. Nós já vamos já ver o porquê da gente estar contabilizando também as repetições. Então, vamos analisar o hexágono. Repare que até agora o número de diagonais é igual ao número de repetições que a gente tem quando a gente conta o número de diagonais de todos os vértices. Então vamos ver o que acontece com o hexágono. Então, se eu tiver esse primeiro ponto aqui, eu não consigo traçar nem com esse é diagonal, mas consigo com o restante traçar. Então eu tenho 3 diagonais que partem dele. Então, vou anotar aqui, registrar 3 diagonais, foram as primeiras. Então, se eu olhar para esse vértice, nós temos a mesma coisa. Eu posso traçar essa e posso traçar essa. Eu tenho mais 3 diagonais. Então, mais 3. Até agora não tivemos repetições. Agora, se eu olhar para esse terceiro vértice, já temos uma diagonal. Então, a gente tem uma repetição para ele. Vou colocar aqui mais no cantinho. Tá bom? Que é essa daqui. Mas eu não tracei essa diagonal e essa diagonal. Então, eu tenho mais 2 diagonais que não se repetem. Agora, se eu for analisar o meu quarto vértice, eu já tenho 2 diagonais se repetindo. Eu tenho essa diagonal, que ela é repetida, e essa diagonal, que também será repetida. Então, eu tenho mais 2 repetições. E posso traçar a terceira diagonal dele, que eu não tracei. Então, é essa daqui. Então, eu tenho mais uma. Bom, repare que agora os 2 últimos, eles vão se repetir. Esse penúltimo vértice, ele já tem suas 3 diagonais ligadas. Então, eu tenho 3 repetições. O último, a mesma coisa. Tenho 3 repetições. Então, nós temos que o número de diagonais do hexágono é dado pelo azul. Então, eu tenho 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 1, 9. E quantas repetições nós temos? Se nós contarmos todas as diagonais que partem de todos os vértices. Nós temos 1 mais 2, 3, com 3, 6, com 3, 9. Então, repare que se contarmos todas as diagonais que partem de todos os vértices, nós vamos ter repetições. Então, como nós vamos deduzir, né, a fórmula para achar o número de diagonais de um polígono de quantidade de lados qualquer? Então, vamos reparar numa coisa. De um dos vértices, eu não consigo traçar o quê? Uma diagonal para 2 vértices adjacentes a ele e para ele mesmo, né? Então, num polígono que eu tenho 4 lados, eu tenho 4 vértices. Num polígono que eu tenho 5 lados, eu tenho 5 vértices. Num polígono em que eu tenho 6 lados, eu tenho 6 vértices. Então, o número de diagonais que eu consigo traçar é o número de vértices que eu tenho menos 3, né? Porque eu não vou conseguir traçar a diagonal para o próprio vértice, para o vértice que está, um vértice que está do lado dele e para o outro vértice que também está do lado dele. Então, eu tenho que o número de diagonais que partem de um vértice é n menos 3. Né? Se eu tenho n, né? N vértices, ou seja, se eu tenho 4 vértices, então o número de diagonais que eu consigo partir de 1 é o número de vértices, que é 4, no caso do quadrilátero,
menos 3, né? Porque eu vou pegar 1, né? E só vou conseguir traçar uma diagonal, né? Eu não vou conseguir traçar nem essa, nem essa. Então, eu vou conseguir traçar 4 menos 3 diagonais de um vértice. Mas só que eu tenho quantos vértices? Eu tenho 4 vértices. Então, eu tenho que somar o número de diagonais dos 4 vértices. Então, vai ser 4 menos 3, mais 4 menos 3, mais 4 menos 3, 4 vezes aqui no caso. Então, nós vamos ter, vou colocar em azul, que esse é o número total de diagonais que eu posso obter olhando os 4 vértices do quadrilátero. Porém, eu vou repetir o número de diagonais se eu considerar isso. Eu vou estar contando o quê? 2 vezes a mais, é sempre o dobro. 2 com 2, 4, mas eu só tenho 2. Então, se eu contar as repetidas, eu vou ter o dobro da original. 5 mais 5, 10. Aqui embaixo, eu tenho 5, na verdade, mas se eu contar de todos os vértices, eu vou contar as repetidas, que é o dobro. Então, eu tenho que tirar o dobro daqui. Se eu quero tirar o dobro, eu vou pegar esse resultado e vou dividir por 2. Assim, se eu fizer as contas, eu tenho 4 menos 3, que é 1. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. E assim, nós descobrimos a quantidade de diagonais que tem no quadrilátero. A mesma coisa eu vou pensar para o pentágono, né? De um vértice partem quantas diagonais? 2. Mas eu não estou contando os vértices adjacentes, nem ele. Então eu tenho quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 vértices, no caso. Só que dos 5 vértices eu só consigo ligar para 2. Então eu tenho que tirar os 3 em que eu não ligo a diagonal. Então dos 5 eu tenho que tirar 3, né, que não vão receber as diagonais. Só que isso é para um vértice, mas eu tenho 5 vértices. Então eu tenho que pegar esse valor, 5 menos 3, que é o número de diagonais de um vértice, e multiplicar pelos 5, para eu saber o total de diagonais que eu vou ter, no total para todos os vértices. Só que, se eu fizer isso, eu vou estar repetindo, eu vou estar tendo o dobro de diagonais que eu estou querendo obter. Então, eu tenho que tirar esse dobro, eu tenho que dividir isso por 2, tirar o dobro do que eu estou obtendo. Então, se eu fizer 5 menos 3 dá 2, 2 vezes 5, 10, 10 dividido por 2 é o próprio 5. E a gente tem que o número de diagonais do pentágono é 5. Agora, o hexágono, mesma coisa. Eu tenho que o número de vértices são 6, eu posso ligar a diagonal em 6 vértices, porém eu tenho que tirar os que eu não vou conseguir, que são os 2, né? Se eu analisar esse vértice, os 2 que estão perto dele e ele próprio, então eu tenho que tirar 3. Isso é o número de diagonais que eu consigo obter a partir de um vértice. Então, né, eu vou ter que tirar 3. É sempre 3, repare que nós estamos tirando. E para eu saber o total de diagonais que eu posso traçar de todos os vértices, né, eu vou multiplicar por 6, que é o número de vértices que nós temos no hexágono. Porém, se eu fizer isso, eu vou obter o 9 mais 9, que é 18. E aí eu vou estar contando as repetições, eu vou estar contando o dobro. Logo, eu tenho que tirar o dobro, fazendo 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. E assim nós vamos obter, né? 6 menos 3, 3. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2, 9. Assim nós vamos obter 9, que é o número de diagonais do hexágono. Assim, nós podemos generalizar essa fórmula para um polígono de lado qualquer. Vamos supor que o polígono tem lado n, então eu posso substituir n por qualquer quantidade de lados. Então vamos supor que o lado desse polígono seja um n qualquer. O que os nossos exemplos estão nos mostrando? Que o número de diagonais é calculado pelo número de lados vezes o número de lados menos 3, né? Número de lados menos vezes o número de lados menos 3, divididos
por 2. Então, para eu calcular o número de diagonais de um polígono de n lados, eu vou utilizar a fórmula n, que é o lado, n vezes n menos 3 dividido por 2. Assim, eu vou obter o número de diagonais de um polígono de qualquer quantidade de lados. Então, vamos a um exemplo. Então, pessoal, exemplo, quantas diagonais possui o decágono? O decágono é o polígono que possui qual quantidade de lados? Então, ele possui o n igual a 10 lados, né? O decágono possui 10 lados. E nós sabemos que para obter o número de diagonais d de um polígono, basta nós pegarmos o número de lados, multiplicarmos por n menos 3 e dividir tudo por 2. Assim, o número de diagonais de um polígono é 10. Um polígono que tem 10 lados, o decágono é 10 vezes 10 menos 3 divididos por 2. Assim como nós vínhamos fazendo lá no quadrilátero, no pentágono, no hexágono, nós só substituímos o número de lados. Nós sempre fazíamos o número de lados menos 3, multiplicávamos pelo número de lados, que é também o mesmo número de vértices, e depois dividir o resultado por 2. Então nós temos 10, que multiplica 10 menos 3, 7. 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 2, 35. Então, o número de diagonais de um polígono que possui 10 lados, que é o decágono, é de 35 diagonais. Bom, pessoal, a aula de hoje foi sobre a primeira parte de polígonos. Nós estudamos o que é um polígono, nós vimos os seus elementos e estudamos um pouco das diagonais de um polígono. Então essa foi a primeira parte, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e nos vemos no próximo vídeo, no qual apresentaremos alguns exercícios relacionados a essa primeira parte de polígonos. Então, até mais, fiquem todos com Deus, um grande abraço, fui!